E aí, será que de cientista e louco todo mundo tem um pouco? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Machado de Assis, né, O Alienista, que é aí uma obra de Machado de Assis muito lida, muito utilizada aí, né, em vestibulares, muito utilizada aí em escolas de segundo grau, né, uma obra muito divertida, né, uma das obras que eu mais gosto aí de Machado de Assis e que vale a pena ser lida aí. Vamos falar um pouquinho dela aqui, vamos ver do que se trata e como que essa obra aí é usada nesse mundo, né, das provas, né, do ensino e da literatura. Bom, para começar, né, a gente tem que falar que essa obra ela foi escrita praticamente no século XIX, no final do século XIX, 1882, por Machado de Assis. Né, é uma obra de humor e iniciou a fase aí realista, né, de Machado de Assis. A partir desse livro, passa a escrever as histórias numa outra estratégia, né, num outro estilo um pouco mais realista do que os livros escritos antes dessa obra, né, do Alienista. A obra em si, ela é um conto, na verdade. Alguns críticos dizem que é uma novela, mas os elementos principais, e essa é uma pergunta que às vezes pode surgir numa prova ou em algum tipo de teste que a pessoa vai fazer, é se esse livro é um conto ou ele é uma novela. E ele é classificado como um conto, né, por não ter todos os elementos que existe uma novela e principalmente não se aprofundar tanto, né, nos personagens como uma novela se aprofunda. Então, assim, é muito interessante saber que é um livro de tanto tempo atrás, né, e que fala um pouquinho aí da questão humana, né, de como que é a relação humana, como é que as pessoas veem os outros, e que traz até conceitos muito parecidos com os dias atuais. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão política, a questão social, que o livro também traz, mesmo na questão sendo um livro aí de humor, um livro humorístico. Uma outra coisa muito interessante é a linguagem do livro, né? Até por ser um livro muito antigo, ele tem uma linguagem mais rebuscada, que é uma característica aí, né, de Machado de Assis, onde ele inclusive rodeia para falar algumas coisas que hoje em dia a gente falaria aí de maneira mais simples, né? Então ele tem até, o personagem principal, ele se casa com uma mulher que não é muito bela, e ele fala isso no livro, né? Ela não é muito bela, e ele não fala que ela é feia, que ela não é bela, ele fala que ela é desprovida de beleza. Ele tem algumas formas de dizer que rodeiam ali, são bem rebuscadas e diferentes. Então é muito engraçado, né? E muito assim curioso e divertido ver isso dentro do livro, essas diferenças, essas linguagens de uma certa peculiaridade dentro da história. Bom, a história começa, né? A história, o personagem principal é um médico, né? Esse médico se chama Simão Bacamarte, né? Ele retorna para o Brasil, né? Retorna para sua terra natal, a cidade de Itaguaí, depois de ter feito muito sucesso aí na vida, né, ter sido reconhecido como um grande médico. Ele volta para essa cidade decidindo que ele vai fazer alguns experimentos, né, e estudar aí a psiquiatria. Ele acaba abrindo, né, um grande local, um grande sanatório chamado a Casa Verde, onde ele vai estudar, né, a loucura das pessoas, né, estudar a psiquiatria mais a fundo. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto de meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Quando ele volta para essa região, ele se casa com uma senhora, como eu já falei agora há pouco. Essa senhora, ele é uma viúva e ele casa com ela não porque ela é bonita, mas porque ela pode lhe dar bons filhos, né? Então não tem uma lógica nisso, por isso que vem o humor aí também, né? A pessoa nem o amor sente, ele simplesmente casou porque ela pode lhe dar bons filhos, porque ela tem uma genética boa. Então ele já mostra aí um pouquinho de que ele é muito categórico, ele é muito chato ali, ele é muito by the book, né? Como a gente fala algumas vezes, ele é muito aquela pessoa que segue as regras ao pé da letra, né? O certo é certo, o errado é errado, o que está escrito no livro de medicina é o que ele prega e o que ele estuda. Então ele é muito categórico, muito correto, e isso já demanda ali logo na escolha da sua esposa. Ele não escolhe por beleza, por gostar dela, mas sim porque ela pode te dar bons filhos. Bom, aí esse médico, né, ele começa a estudar as pessoas da cidade e ele começa a internar aqui na cidade aquelas pessoas que ele entende que estão com algum tipo de loucura, né, que são loucas.
A princípio, ele interna realmente pessoas loucas, né? Pessoas que têm problemas psicológicos, mas com o passar do tempo, ele começa a fazer alguns estudos e começa a internar também pessoas que têm, assim, dúvidas pessoais, que mudam de comportamento ou mudam de personalidade de um dia para o outro, né? Um dia estão mais bravos, outro dia estão mais felizes, né? E começa a internar aí essas pessoas porque ele diz que nos estudos dele, esses são sinais também de loucura, né? Que é uma mudança de opinião, de personalidade, pode ser também um sinal de loucura. O primeiro desse novo grupo que ele interna se chama Costa, que é um homem que empresta dinheiro, mas não consegue cobrar as pessoas do dinheiro que ele emprestou. Então ele fala, poxa, esse cara, ele sabe que ele vai ter que cobrar o dinheiro das pessoas, né? Ele imagina. E ele empresta e não consegue cobrar, é maluco, não tem sentido o que ele está fazendo. E ele passa a interno Costa, né? E como sendo um louco com sinais de loucura. O que não faz o menor sentido, porque isso é um comportamento do ser humano. As coisas vão ficando meio tensas e aí a partir daí o que ele faz? Ele continua internando pessoas e aí um barbeiro, né? Um homem que corta os cabelos lá na região, resolve fazer uma revolta, né? E resolve ir contra a Casa Verde e acabar com esse negócio, né, de internar pessoas sem ter motivo. Ele percebe, esse barbeiro percebe que está errado e começa uma grande revolta, une várias pessoas e vai até essa Casa Verde. Morra ao tirano, morra! Morte ao alienista! Pode falar, mas não abuse da paciência do povo como fizera até então. Esse homem se chama Porfírio, né? Essa revolta ele batiza como revolta dos canjicas. E aí o que acontece? Esse homem, né? Esse Porfírio, ele começa a ganhar força, as pessoas começam a apoiá-lo, né? Até a polícia começa a apoiá-lo, né? E o que ele faz? Ele desiste de atacar a Casa Verde e vai depor lá os vereadores. Então aí já entra a questão política, né? Como interesses políticos, né? A questão de que a pessoa quando tem poder e ganha apoio, ela quer ser o líder de todo mundo e quer tomar força, né? O poder, coisas que acontecem em muitas sociedades modernas e acontecia naquele passado. E ele toma o poder. Só que ao invés de tomando o poder ele ir lá e contra a Casa Verde, ele começa a apoiar a Casa Verde e reforçar, né, o que a Casa Verde está fazendo, porque ele percebe que aquilo pode ajudá-lo a se manter no poder. Chega um ponto, né, que o alienista, né, o Simão Bacamarte, interna inclusive a esposa, porque ela não sabia qual vestido ela ia usar numa noite lá numa festa, então ele fala, poxa, ela tá muito em dúvida, ela não sabe o que fazer, tá louca, vou internar também. Então, chega ao cúmulo dele internar a esposa por um motivo banal desse, né, e aí vem de novo o humor, né, dizendo que as pessoas normais têm dúvidas, mas que ali nesse caso estão aparecendo essas loucuras, e chega ao ponto em que ele interna 75% da cidade e a cidade começa a ficar um negócio quase que insustentável. Ele começa a perceber que ele internou as pessoas todas da cidade e não resolveu, e aí ele chega à conclusão que não é quem tem dúvida ou quem muda de personalidade que é louco, é o contrário, é quem não muda de personalidade, que ele começa a perceber que aquelas pessoas são normais. Aí ele desinterna esse monte de gente e interna os outros que são mais assim corretos, tem a vida mais estável, né, uma personalidade mais estabilizada. Ele acaba fazendo essa troca, mas aí ele também não satisfeito começa a perceber que essas pessoas também não são loucas, porque em algum momento elas apresentam essa mudança de personalidade, essas mudanças de decisão, e aí ele chega à conclusão, né, brilhante de que o louco é ele e se mantém internado pelo resto da vida. Então, é um livro muito interessante, é divertido, porque são muitas incoerências, né, que mostram que algumas vezes nós no dia a dia, né, enxergamos na sociedade, na mídia, né, na política, essas mesmas incoerências e achamos que são coisas normais, quando na verdade é algo tão abusivo, né, tão assim fora da razão, que não faz o menor sentido e a gente acaba achando que faz algum sentido, nós colocamos sentidos nessas coisas. É um livro que fala aí da vaidade, do egoísmo do homem, né, do homem querer mandar na vida dos outros, né, querer aí saber, decidir quem é louco, quem não é, quem pode fazer alguma coisa, quem não pode fazer, então quem tá certo ou tá errado nas suas decisões, e quem pode tomar essas decisões são os próprios donos de suas vidas, né? Então tem aí, ele fala um pouco disso, que às vezes as pessoas tomam decisões por nós, né, julgando que nós não somos capazes de tomar essas decisões. Fala também um pouquinho dessas questões políticas, né, dos interesses, né, alguns se aproveitando da situação da cidade que ele causou
para tomar o poder e para fazer aí a sua história, né, em cima de alguém que causou algum problema e justificando que ele pode ser ali o herói que vai salvar todo mundo. Então tudo isso, né, você consegue enxergar nesse livro que foi escrito, vamos dizer aí, há mais de 140 anos atrás, há praticamente 140 anos atrás. Então, é muito interessante ver esses contextos na história. Bom, é isso, pessoal. É um livro curto, é legal de ler, é divertido, então vale a pena. Eu aconselho aí a quem está interessado em se preparar para algum curso ou alguma prova, leia o livro, vale a pena. Tem aqui esses comentários que eu fiz, nessas questões que o livro aborda, né, que são as mais perguntadas aí quando você tem alguma questão em alguma prova ou em algum teste de vestibular. Mas vale muito a pena ler o livro e é uma história que realmente encanta aí pela sua permanência, né, por mais de um século aí, contando a história do ser humano, que a gente enxerga até hoje aí os comportamentos muito similares àqueles que a gente enxerga até hoje. Bom, então, obrigado a quem está assistindo os vídeos, né? Sigam aí o canal, né? Se inscrevam, curtam o vídeo, né? Deixem seus comentários que eu respondo a todos e a gente vai aí junto aprendendo um pouco mais, né? Conversando um pouco mais sobre literatura. Obrigado a todos e até a próxima história.